Dizem que Sodoma foi destruída por fogo divino, mas o que poucos sabem é que apenas um dos anjos enviados por Deus voltou ao céu. O outro ficou, escondido entre as cinzas, esquecido pelos homens, mas não por Deus. Séculos depois, monges encontraram uma figura petrificada nas ruínas, sem boca, mas ainda sussurrando. E o que ele sussurrava não era deste mundo. Todos conhecem a história. 2 anjos visitam Ló em Sodoma, alertam sobre a destruição e fogem com ele. Deus manda fogo do céu e reduz a cidade a cinzas. Mas há um texto perdido entre os rolos do Mar Morto. Um fragmento mal preservado que descreve uma terceira entidade, que não falava, apenas observava. Era Tzafkiel, o olho da balança, um anjo não citado em Gênesis, cujos registros foram apagados deliberadamente. Diferente de Radiel, que executava ordens, Tzafkiel só julgava. E quando o julgamento era total, ele permanecia. Os relatos ocultos dizem que, no momento em que Sodoma foi engolida pelo fogo, ele não subiu com os outros. Ele afundou, como se a terra o tivesse tragado, como se algo o tivesse aceitado. As ruínas de Sodoma foram engolidas por séculos de poeira, sal e silêncio. Nenhuma civilização quis reconstruir ali, nenhuma caravana passava. A terra era estéril, a areia negra. Mas em 1134, monges beneditinos tentaram erguer um monastério nas proximidades. A missão era espiritual, levar luz onde antes só havia maldição. Logo, começaram os sinais. Sinos tocavam sozinhos à noite, a horta secava em questão de horas, e os animais do mosteiro sempre se recusavam a entrar na capela. O mais estranho? Todos os corpos de animais mortos estavam virados para o mesmo ponto do solo, como se soubessem que algo, ou alguém, ainda estivesse ali embaixo. Observando, o abade Mateu, então superior do monastério, decidiu mandar escavar as fundações para reforçar a estrutura. O grupo de escavação cavou 3 metros, depois 5. A 7 metros, encontraram uma rocha fundida, estranhamente lisa, como se tivesse sido derretida e solidificada. E dentro dela, uma figura, humanoide, pele esticada, chamuscada, olhos abertos, secos. E o mais inquietante, a figura não tinha boca, mas produzia sons, murmúrios abafados, em um hebraico tão antigo que apenas um dos monges, o jovem Thomas de Alviero, pôde compreender. Ainda estou entre vós. Eles selaram a escavação na mesma noite. Mas foi tarde demais. Depois da descoberta, os monges começaram a agir de forma estranha. Alguns pararam de falar completamente. Outros rezavam de costas para o altar, dizendo que Deus já não habitava ali. O abade passou a ouvir vozes durante a noite, sussurros dentro dos corredores de pedra, sempre vindo debaixo da terra. A biblioteca começou a sofrer pequenas alterações. Páginas de livros mudavam sozinhas de posição, sempre abertas em trechos do Antigo Testamento, mas com palavras riscadas e substituídas por frases incoerentes. Em uma delas, Thomas leu: "E viu Deus que era bom, mas não perfeito." Os registros dessa fase do monastério foram queimados, exceto por um diário escondido. Thomas de Alviero escrevia à noite, escondido no depósito de vinho. Ele registrou as mudanças no comportamento dos monges, os sonhos com figuras aladas sem rosto e a sensação constante de estar sendo observado por alguém que não se move. No último capítulo, ele diz: "O ser da pedra está vivo. Ele não é anjo. Ele é um julgamento encarnado. Ele não tem fome, mas espera. Não tem olhos, mas vê. Não tem boca, mas fala. E o que fala não é para os homens." O diário desapareceu por séculos. Foi encontrado em 1972, num antiquário de Verona, comprado por um colecionador anônimo. Esse colecionador era meu tio. Meu tio morreu em 1981. No testamento, deixou o diário para mim. Achei que era só uma peça de curiosidade, até começar a ouvir os sussurros.
Sempre à noite. Sempre no mesmo tom. Como se alguém estivesse orando. Ao contrário, pesquisei por anos. Encontrei mapas antigos, relatos fragmentados, histórias proibidas, e então decidi ir. Cruzei a Jordânia. Encontrei o que restava do monastério, pedras afundadas, terra dura como vidro, e uma abertura, pequena, sufocante, levando ao subterrâneo. Desci com lanterna e gravador. Não vi nada, mas quando desliguei a luz, alguém sussurrou meu nome. No fundo da câmara havia um altar de pedra invertido, um símbolo cravado na base. Não reconhecível, mas antigo, anterior até mesmo à escrita. E atrás dele, a parede, lisa, sem marca alguma. Mas se você colocasse a mão ali, sentia calor, como se atrás da rocha algo respirasse. Quando tentei sair, a passagem que eu tinha usado estava obstruída, por pedra, pura, como se nunca tivesse sido aberta. Fiquei preso por horas, e nesse tempo, ouvi os sussurros, os versos distorcidos, a oração que não termina, e o nome. O nome que não deve ser dito, mas que foi sussurrado direto no meu ouvido. Tzafkiel. Fui encontrado 3 dias depois por escavadores locais, desidratado, sem voz. O equipamento eletrônico, todo queimado, mas o diário de Thomas estava intacto. E nele, uma nova anotação. Não era a caligrafia original, era algo mais rígido, como se alguém tivesse escrito com a mão quebrada. Dizia apenas: ele espera pelo novo Sodoma. Desde então não consigo entrar em igrejas. Cruzes viram cinzas quando toco. E em todo espelho, eu vejo uma sombra atrás de mim, alta, parada, com os olhos queimados. Você pode achar que é delírio ou heresia, mas o Vaticano sabe. Documentos selados mencionam o observador da cidade caída. Padres exorcistas foram enviados para lá em 1994. Nenhum voltou. A área foi bloqueada como sítio arqueológico de risco. Mas o calor ainda sai do solo. A areia borbulha quando se reza por perto. E em gravações noturnas é possível captar orações em voz dupla, como se 2 entidades rezassem uma contra a outra. Uma pela salvação, a outra pelo julgamento final. Tzafkiel nunca foi um anjo no sentido humano. Ele não punia, ele observava, esperava o coração do homem mostrar o que realmente é. E quando a humanidade repetisse Sodoma, ele voltaria. Não do céu, nem do inferno, mas da pedra, da carne petrificada onde foi enterrado, ou aprisionado, ou incubado. E agora, enquanto você escuta isso, ele sabe, ele ouve. E se você estiver em silêncio, talvez consiga escutar também o sussurro que não vem da boca, mas da rocha, do chão, do fundo da alma. Ele ainda está aqui e espera por alguém.